Olá a todos. Hoje, dando continuidade ao curso de cosméticos que a Escola Piloto de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará está ministrando, vamos entrar na aula de número 9, que trata sobre desodorantes. E eu sou Samuel e vou ser o professor na aula de hoje. Passando inicialmente pelo sumário, qual a gente vai observar os tópicos envolvidos na aula de hoje. A gente tem desodorante ao longo do tempo, aquela iniciação, basicamente, ao tema, onde a gente vê marcos, primeiros usos, dados importantes, tenta trazer alguns paralelos com outros produtos, enfim, é a parte bem inicial mesmo. Aí entrando na parte de engenharia química em si, que seria a parte de processo de produção, onde a gente vai observar formulação, parte de química relacionada ao desodorante, ver o processo em larga escala no laboratório, na parte de formulação em si, e depois entrando na parte de meio ambiente, no qual a gente vai ver algumas problemáticas que os desodorantes estão enfrentando ou enfrentaram, ou algumas que eles tiveram que ter, justamente para se adequar à parte de meio ambiente, às legislações em si, que são vigentes. Aqui tem até os tópicos que vocês podem observar. E finalizando com a parte de fator econômico e vendas, e aí dados de consumo, enfim, no Brasil e no mundo. Então vamos iniciar agora. Justamente aqui entrando na parte de desodorante ao longo do tempo, que é o nosso primeiro tópico. Aqui, inclusive, eu escolhi uma imagenzinha que trata da primeira marca de desodorante no mundo, que é a Moon. E a gente vai perceber que é uma tecnologia de desodorante. Quando a gente faz uma comparação com alguns outros produtos, quando a gente compara com alguns outros produtos, como por exemplo sabão, que já é algo desde a antiguidade, os povos já tinham já conhecimento do processo de saponificação, por mais rústico que ele fosse na época. E a gente tem alguns outros marcos, como utilização de hidróxido de sódio na produção de sabão, enfim. E a gente percebe que é um produto que ele vem ser primeiramente comercializado mais recentemente, né? Se a gente for tratar de história, ali mais ou menos no final do século XIX, mais precisamente em 1888, que é justamente pela marca Moon. Então, é algo mais recente, que também demorou a se difundir, né? Tem dados que ele foi mesmo se difundir ali mais ou menos no século XX, já mais ou menos ali na metade, mais ou menos do século XX, assim, metade pro final, pós-período de Segunda Guerra, que é quando começa a ter a sua difusão maior, justamente também por causa do preço, que era alto na época. Mas enfim, essas são coisas mais para frente. O primeiro uso assim dele que se tem notícia ou de algo semelhante, né, ao uso dele seria com os romanos, onde eles usavam pequenas almofadas perfumadas abaixo das axilas para tentar mascarar o odor proveniente do suor, das atividades que eles faziam. E mas assim não é bem um desodorante, é bem rústico, digamos assim, essa utilização. Então, o primeiro uso realmente, por mais que fosse parecido com o dos romanos, parecido entre aspas, é ali no final do século XIX. Aqui eu trouxe um jornal da época, um anúncio, né, que já trazia, né, o início ali das propagandas de desodorante, que é justamente da marca Moon, se não me engano. Então você percebe já essa estética clássica e tudo mais, justamente datado dessa época. Justamente a primeira marca de desodorante, que é a Moon, aqui mais ou menos um aspecto visual de como ele era comercializado na época, inclusive a fonte pelo próprio site da Moon. E bom, esse primeiro desodorante, ele era um creme, basicamente na forma de creme, e um creme de difícil aplicação. Ele era uma cera, basicamente. Inclusive,
Muitas fontes que eu pesquisei chamavam de um creme ceroso, justamente pela alta viscosidade, sabe? Ali, mais ou menos uma cera de carro, enfim. Hoje a gente até tem desodorantes como cremes, tipo da Herbalife, mas são um pouco diferentes, mais ou menos, de como era esse da Moon, né, inicialmente. E aqui a gente já tem um marco, que é a utilização de sulfeto de alumínio e sulfeto de potássio, porque diferente da ação do seu antecessor, digamos antecessor, né, que era justamente o dos romanos, que buscava ali botar um cheirozinho e tudo mais para tentar mitigar o odor proveniente ali do suor, enfim. O sulfato de alumínio e sulfato de potássio tem como ação, né, base, a ação bactericida, que é mitigar a proliferação de bactérias que estavam ali no suor, com essa ação diminuir justamente o odor e fazer o seu trabalho a partir disso. Então a gente já percebe já duas diferenças mais ou menos do seu antecessor, né, que seria o humano ali, que é a utilização como creme e essa ação bactericida, que no caso o sulfato de alumínio, no caso o alumínio em si, ele vai ser algo que vai ser presente em outras formulações de desodorantes, como a gente vai perceber, por causa de algumas das ações que ele faz. E aqui o cloreto de alumínio aparece novamente, agora iniciando uma nova dinâmica na formulação dos desodorantes, que vai ser uma dinâmica que até acompanha hoje em dia ainda o produto, que é a criação dos antitranspirantes. Porque se a gente for comparar, novamente tocando nos dois anteriores, né? O primórdio assim, do desodorante, né? Digamos assim, com os romanos, é a almofada perfumada, que busca ali enganar o cheiro que é proveniente das axilas, por causa do suor, enfim. A gente tem o primeiro creme com a Moon, que ele já busca já mitigar a ação bactericida, né, diminuindo isso, essa proliferação de bactérias e, consequentemente, o odor que proveniente delas, e utilizava sulfato de alumínio, sulfato de potássio, enfim, a gente já viu. E aqui com o cloreto de alumínio, a gente tem uma inovação, que é justamente não deixar a ação, diminuir a ação das glândulas sudoríparas tampando elas. Aqui eu trouxe um pequeno esquemazinho. Aqui é como o cloreto de alumínio é comercializado, né? Um pozinho, um cremezinho. Aí aqui a gente vê a ação, né? Vê o duto, a gente tem a aplicação do antitranspirante. Quando ele alcança a glândula sudorípara, ele forma um tampão. Então o suor que vai saindo ali vai sendo diminuído e, consequentemente, a ação de odor também vai sendo mitigada, né? E hoje a gente tem produtos com ação antitranspirante de 24, 48 horas, eu acho que eu já vi até de 72 horas, com utilização de diversos produtos. Eu já vi já carvão natural, enfim. Então, você percebe que é uma dinâmica que vai sendo, que foi, é, eles trouxeram até atualmente, né? Na dinâmica do produto. E novamente batendo na tecla, os desodorantes, os antitranspirantes, eles são um produto recente. A gente tem essa ação de antitranspirante no final do século XX, ou seja, já é algo bem mais recente se for utilizar a história ali, digamos assim. E com a utilização do cloreto de alumínio, a gente tem outra dinâmica que é apresentada até os dias atuais, que é as diferentes formas de comercialização do produto, dos desodorantes em si. Hoje em dia a gente ainda tem cremes, né, como o antecessor, o da Mu, por mais que não seja com a viscosidade que o anterior tinha, mas existe ainda essa forma de comercialização, principalmente com os cremes da Herbicem, acredito que seja a marca mais conhecida relacionada a isso, né, com essa comercialização desse jeito. A gente tem os roll-ons, que eles têm um princípiozinho ali mais ou menos parecido com o dos cremes, mas tem algumas mudanças e tudo mais. A gente tem desodorante em barra e também, né, é uma forma de comercialização. E os antitranspirantes,
que no caso, né, por aerosol, que esses eles vão ser abordados mais para frente porque eles têm toda uma, seja uma problemática em si, seja uma história própria, individual, que é um pouquinho diferente dos outros desodorantes. Então, continuidade aos marcos do desodorante, a evolução do produto ao longo do tempo, a gente tem uma figura aqui bastante emblemática, que é o Jules Montagnier. Ele é o criador da marca Estopette. E com o Jules Montagnier, alguns problemas que o desodorante vem enfrentando com essas mudanças de formulação, enfim, novos produtos apresentados, eles foram sendo mitigados, solucionados, justamente lembrando do cloreto de alumínio, que foi um marco, podendo ser utilizado como um antitranspirante, enfim, abrindo uma nova fórmula de produção do desodorante, de utilização, enfim. Ele causava, ele traz uma evolução, mas causa um grande problema que é a parte de acidez, que estava interferindo em algumas pessoas, estava deixando pessoas com pele irritada, enfim. E ele vai e cria uma nova formulação buscando mitigar justamente essa acidez, né? E aí ele produz substâncias que pudessem agir como tampões. E aí ele começou fazendo testes com a ureia, até buscando justamente porque seria base, né? Tentar neutralizar a acidez do cloreto de alumínio. E aí ele acaba encontrando é, em componentes semelhantes a nitrilas solúveis a chave para diminuir essas irritações que, que eram causadas pelo cloreto de alumínio na pele, né? E o que os desodorantes causavam. Com essa descoberta dele, com esse avanço que ele dá, ele consegue lucro suficiente com a marca Stopet, né? Ele acaba produzindo uma nova patente do produto e, consequentemente, com a força que a Stopet ganha no mercado, pelos lucros, pela patente da nova formulação que o Jules Montagnier consegue descobrir, produzir, eles estão ali na produção também dos aerosóis, né? E aí ele tem outra grande, digamos assim, grande ideia, que é na utilização dos aerosóis. E ele dá uma evoluída na parte de propelentes, que é algo que a gente também vai ver mais para frente. Trazendo agora outro ponto que ajudou na propagação dos desodorantes, no aumento de vendas, enfim, novas comercializações do produto. Após vermos a evolução com o Jules Montagnier e os problemas que ele ajudou a mitigar, a gente tem a introdução dos aerosóis, que causam uma revolução para os desodorantes. Se não me engano, é a forma mais utilizada como comércio do produto hoje em dia é na forma de aerosóis. Essa é uma criação do Eric Rottenheim, em 1926. É importante salientar também que os aerosóis eles causam uma mudança não somente para os desodorantes em si, mas hoje em vários produtos, acho que antigamente até talvez tivessem mais, mas mesmo assim hoje em dia tem muitos produtos que são utilizados por isso. Tem aquele spray milagroso, jogador de futebol, laque, por exemplo, que é utilizado com aerosol. Então, aqui no caso é a utilização do sistema aerosol em latas, né? Que acompanha esses outros produtos que eu falei. Traz um sistema que dispersa pós-líquidos por spray. A criação dele foi inicialmente utilizada na Segunda Guerra Mundial como repelente pelos soldados americanos na campanha do Pacífico. Ali no Japão tinha muitos mosquitos por causa do clima, enfim. E, consequentemente, ele foi sendo propagado, né? E aí veio o Montagnier, que já tinha uma veia de inovação pela nova formulação dos desodorantes que ele traz, e com o dinheiro proveniente dessa nova formulação e da patente, como eu já falei, ele tem o capital necessário para colocar uma nova evolução, que é justamente com a utilização de aerosóis nos desodorantes. E agora nós vamos entrar e vamos entender por que a aplicação de aerosóis e por que os aerosóis foram uma invenção tão magnífica, digamos, para a época.
A gente vê aqui um pequeno esquema do funcionamento. A gente tem a válvula de saída, a dispersão que ocorre pelo líquido pulverizado, o gás propelente que atua como um empuxo, né, desse produto, desse ingrediente ativo que fica aqui. Você vai fazer a impulsão dele para fora, junto no tubo de saída. Que para explicar o funcionamento do aerosol, a gente precisa se atentar em algumas coisas. Primeiramente, a lei dos gases, que é a lei dos gases ideais, que vai juntar lei de Charles, lei de Boyle e lei de Gay-Lussac, que vai justamente fazer é, aquelas descobertas empíricas que os três fizeram e, consequentemente, formularam essa lei dos gases, que eu vou abordar mais para frente sua fórmula e explicá-la direitinho, mas vai ser até interessante para verificar, por exemplo, os riscos de um descarte incorreto dos aerosóis, né? Não somente dos desodorantes em si, mas de outros produtos aerosóis. A gente também tem a termodinâmica e o efeito Joule-Thomson, que também vai esclarecer alguns pontos do funcionamento. Vamos entender a importância dos propelentes e justamente aqui os perigos do descarte incorreto. Buscando entender melhor o funcionamento das latinhas aerosóis, é importante a gente trazer aqui a lei dos gases, que vai ajudar a explicar esse funcionamento e tudo mais, e alguns fenômenos que ocorrem quando acionamos o botãozinho no desodorante. A lei dos gases é formulada pela junção, né, dos postulados de Boyle, Charles e Gay-Lussac, e consequentemente a gente tem essa expressão, que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que apresenta pressão no estágio 1 vezes volume no estágio 1 sobre a temperatura nesse primeiro estágio vai ser igual a essa expressão em outro estágio, no segundo estágio. E nos desodorantes aqui, o que, que vamos ter? A gente tem uma pressão maior no estágio inicial, tanto que o gás propelente, que vai ser o motor de saída do nosso princípio ativo no desodorante, ele vai ser maior aqui nesse estágio e a pressão vai ser maior e, consequentemente, o propelente vai estar liquefeito lá. A gente precisa lembrar que aumentando pressão, está no gás, liquefaz, né? Entra no ponto de orvalho. A gente tem um volume considerado, quando a gente vai comparar com o volume de saída, é um volume menor. E a temperatura inicial, ela é uma temperatura maior também. Então, para ser respeitado essa equação, essa lei dos gases, quando a gente tem a saída, a gente tem uma despressurização nesse sistema. Consequentemente, a gente tem um aumento de volume, porque, vamos lembrar, a gente tem um jato expandido na saída. E, para respeitar isso, a nossa temperatura tem que ser menor. E esse efeito acaba trazendo justamente aquele resfriamentozinho na hora da saída do gás, que a gente sente, por exemplo, ao segurar a lata, e também como a gente sente o gás ali gelado, né, batendo no nosso corpo quando a gente utiliza o aerosol. Então é interessante trazer isso também para a gente entender esses funcionamentos e para entender como o descarte de desodorantes é algo delicado. Porque, por exemplo, você não pode reutilizar, justamente pelo mecanismo ter algum perigo. Se ocorrer algum aumento de temperatura súbito numa latinha de aerosol descartada, por mais vazia que esteja, que você acha que esteja vazia, ainda contém ali alguma coisa ali dentro, você pode ter um súbito aumento de volume, que vai levar ao aumento de pressão junto. Você pode ter a lata estourando. Então, por questão de segurança mesmo, o descarte de aerosóis, de produtos aerosóis, ele tem que ser mais controlado, ele tem que ser feito com mais segurança e acaba mitigando, por exemplo, reutilização de latas ou reciclagem dos materiais, enfim. É até interessante em alguns outros produtos também tomar cuidado para ver se tem alguma corrosão no produto e não utilizar, justamente tentando evitar esses riscos que podem acontecer no manuseio do desodorante se não tiver tudo ok ali. Interessante também desse funcionamento da latinha de aerosol, que já é uma aplicação de engenharia química, a gente tem aqui o efeito Joule-Thomson, que é algo que é abordado em termodinâmica principalmente, e a gente tem a fórmula dele aqui, a derivada parcial da temperatura pela derivada parcial da pressão, a entalpia constante vai ser esse coeficiente de Joule-Thomson.
E aí, no caso, como a gente tem um esfriamento na saída, a gente tem que esse efeito de Joule-Thomson ele é positivo. Então, justamente o que vai definir esse resfriamento ou esse aquecimento na saída é o sinal do efeito Joule-Thomson. No caso dos desodorantes, como ele é negativo, no caso ele é positivo, o gás vai esfriar. Quando ele é negativo, o gás aquece ao expandir, não é o caso do desodorante. O gás esfria quando expande e a gente tem um efeito de Joule-Thomson positivo com isso. Lembrando do começo do tópico de aerosóis, quando a gente trouxe que foi uma invenção muito boa, enfim, ajudou a comercializar outras formas de comercialização do produto, foi um marco, digamos assim. A gente tem alguns problemas relacionados à utilização de aerosóis em si, que, como o desodorante tem uma maior propagação, né, do tipo de produto vendido como aerosol, foram alcançados ou foram descobertos, digamos assim. Essa, a gente tem, primeiramente, a inovação com cloridróxido de alumínio, que acaba ajudando a ter essa utilização por aerosol e mitigar o efeito ácido, né, junto com os tampões, enfim. A gente tem essa inovação de substituição do cloreto de alumínio com a utilização de propileno glicol para o propileno glicol ser o motor, né, como propelente dos aerosóis. Só que a gente tem alguns problemas também, que no caso o ingrediente primário dos aerosóis era o zircônio de alumínio, e que é o complexo de zircônio de alumínio, no caso, formado, e ele foi banido com sua utilização como nos desodorantes aerosóis por causa dos riscos de câncer que ele trazia. É importante salientar que ele só banido dos aerosóis, por causa que a sua aspiração traz esse risco. Ele ainda é utilizado em roll-ons, principalmente, o complexo de zircônio de alumínio, na utilização ainda de desodorantes. E a gente tinha propelentes a partir de CFC, que é o clorofluorcarbono, que foi banido também por ser um gás que atacava o efeito estufa. E o CFC era utilizado como gás refrigerante, como fluido refrigerante, em vários ar-condicionado, vários produtos, ar-condicionado, geladeira, enfim, utilizavam o CFC como fluido refrigerante. E ele acaba sendo banido. Hoje em dia nas geladeiras a gente tem um ciclo pentano com utilização. Nos ar-condicionados a gente tem outros fluidos também que são utilizados. E no caso dos desodorantes, eles hoje não utilizam mais nada a partir de CFC, tanto que em embalagens você pode até buscar. Tem um logozinho de planeta ali, tem sem CFC, não agride ao planeta, enfim, justamente por causa da sua reação com a camada de ozônio, abrir buracos, enfim, e ele acabou sendo banido. Como a moça do vídeo trouxe também, alguns componentes utilizados no processo de produção, a gente vai abordar um pouco melhor agora, cada um deles, começando pelas substâncias veículos. No caso, as substâncias veículos são usadas para dissolver a grande maioria dos componentes e também carregar os componentes para o meio externo até a área de borrifado, que será borrifado ao ser acionado a válvula do desodorante. E aí, no caso, são os propelentes, que foram um marco. No caso do Montagnier, ele utilizava o propileno glicol, por exemplo. Hoje em dia, a utilização tem o etanol como substância veículo e a água deionizada também. É que quando a gente vê essa palavra dissolver, a água justamente entra já como solvente universal de vários produtos, mas é interessante a utilização do etanol também, até justamente bastante pela parte de substância veículo, né? De propelente, digamos assim. Quando a gente percebe que o Montaigne utilizava propileno glicol, que é um poliálcool, a utilização aqui de um álcool também, a gente percebe esse paralelo, digamos assim.
Também temos as substâncias antitranspirantes, que no caso, aqui pela definição, são substâncias químicas que agem como antitranspirantes, o nome já está dizendo, e são aquelas que penetram no duto sudoríparo, reagem com o ácido presente no duto, formando um gel chamado de complexo mucopolissacarídeo, que é o gel que obstrui o duto e impede que o suor seja liberado. Aqui a gente tem principalmente o cloreto de alumínio, vocês vão lembrar dele lá do início, que causava um problema com relação à sua acidez. Depois passou pelo cloridróxido de alumínio e hoje em dia é muito utilizado também o hidroxibrometo de alumínio. A gente lembra que o cloridróxido de alumínio foi uma das invenções, digamos assim, quando a gente trouxe aquela partezinha das inovações nos antitranspirantes e sua importância. Continuando, a gente tem as substâncias antimicrobianas, que vão utilizar, seja para eliminar, no geral, as bactérias presentes na região das axilas, que são as que contribuem para o mau odor. A atuação delas geralmente é por algum tempo, certo período de tempo. A gente percebe alguns desodorantes que falam 24 horas, 48 horas, também antimicrobianos. E o mais utilizado geralmente é o triclosan, que é um composto aplicado também para essa função em medicamentos e outros produtos de higiene pessoal. A gente também tem as substâncias conservantes, que vão ajudar a ter maior tempo de vida de prateleira do desodorante, que ele também atua como antibacteriano no próprio desodorante, para aumentar o prazo de validade, como tem aqui. Aí a gente tem alguns exemplos, que é o sorbitol, o propileno glicol. Novamente ele aqui também foi utilizado muitas vezes como agente de agente motor, no caso propelente, né, nos aerosóis. E a gente também tem parabenos e acho que o sorbitol eu já falei, mas os parabenos eles têm alguns problemas relacionados à utilização deles que vão ser tratados mais para frente, bem como o triclosan também, eu acho. É interessante também citar que geralmente a utilização são de ou álcools ou poliálcools, né? No caso aqui do sorbitol é um poliálcool, tem várias hidroxilas na sua, na sua cadeia. E o propileno glicol também é um poliálcool, são derivados de álcool. Geralmente eles são utilizados para essa finalidade, substâncias conservantes também. Na parte de formulação dos processos de produção, a gente tem as substâncias desodorantes, que são as substâncias químicas que vão perfumar a região da axila. Aqui, por exemplo, eu trouxe o acetato de benzila, que constitui o aroma de jasmim, mas a gente tem aroma de baunilha, ou no caso dos masculinos, é motor V8, enfim, que era um da Rexona. A gente tem vários tipos e tudo mais, e eles são o que dão cheiro, digamos assim, pro produto. Entramos na parte de meio ambiente. No caso, a parte de meio ambiente ela está muito ligada com a parte dos aerosóis, mas com a parte de embalagens também é bastante importante a gente falar um pouco sobre isso. Ó. Começa com um descarte de embalagens, a parte de resíduos sólidos, enfim, é uma parte de problemática, principalmente no Brasil, que não ocorre um descarte correto do lixo, separação dele, e não temos reciclagem, enfim. E aí, no caso, a gente já vai entrar já a parte do descarte delicado de aerosóis, que não pode ser feito de maneira arbitrária, justamente pelos perigos que ele causa aquecido ou com aumento de pressão súbito, pode causar alguma explosão. E também, se for mal descartado, né, acabar corroendo, enfim, pode trazer algum risco. Aqui a gente tem a parte de embalagens plásticas, que com, por causa da separação inadequada e do descarte também inadequado, junto com vários outros componentes, é uma separação acaba sendo mitigado essa reciclagem. Não são todos os polímeros que podem ser reciclados, mas e reutilização também não ocorre com polímeros. Então, essa parte do descarte de embalagens, muito intrínseco à parte de resíduos sólidos, é bastante delicado, digamos assim. E aí a gente tem aqui alguma inovação que as empresas trouxeram para justamente diminuir esse problema, que é a parte dos programas de reuso,
A gente tem algumas. Hoje a criação de refis para vários produtos, principalmente para perfumes, mas também existem alguns refis na parte de desodorantes. Então, principalmente também a parte de cremes, enfim. E a gente cada vez mais vê um toque ambiental, né? Até por questão de pressão da sociedade, por diminuição de poluição, de descarte correto, enfim. E também tem o caso dos microplásticos hoje em dia que está bastante delicado, então é algo para ficar de olho e as empresas sempre buscarem ir evoluindo essa parte. Aqui a gente tem as novas alternativas, principalmente para diminuição dessa produção desenfreada de plástico nas embalagens, que são embalagens biodegradáveis, as embalagens retornáveis, as recarregáveis, principalmente esses que têm os toques de produto verde e tudo mais, fabricação verde, eles também tocam bastante nisso, na parte de embalagens biodegradáveis. E esses produtos verdes, no caso, eles são feitos com pegada mais diminuição de produtos químicos e tudo mais. Então eles também acabam indo por essa área. As recarregáveis são os refis, como eu já falei, e as retornáveis, para alguns casos, acaba ocorrendo, mas eu acho que essa parte não é tão difundida e precisa ver os materiais. Por exemplo, aerosol não dá para fazer a parte retornável e alguns polímeros de utilização também não. Então essa parte, pelo menos para os desodorantes, ela é menor. A parte realmente mais forte é são os materiais biodegradáveis e recarregáveis. Aqui eu trouxe alguns ingredientes que são problemáticos para o meio ambiente, são os parabenos, que no caso eles acabam trazendo, segundo pesquisa, problemas hormonais e de reprodução em organismos aquáticos. A gente tem principalmente um ataque de parabenos a corais, principalmente. Tem uma doença, acho que é a doença do coral vermelho, que ele acaba trazendo, o coral branco no caso, que é a morte dos corais. E tem parabenos até nos protetores solares, então a parte mais delicada é justamente essa, nos protetores solares, mas como eles também estão nos desodorantes, é importante salientar isso. O triclosan, que também é um produto muito utilizado na sua área de formulação dos desodorantes, eles podem trazer novamente danos ao meio ambiente aquático, e aí no caso, como ele atua na parte antimicrobiana, de morte das bactérias, ele pode desenvolver também a parte de resistência antimicrobiana, e aí produção de superbactérias, enfim, aparecimento no caso, que é um risco, é um problema. E a gente vai vendo um aumento da busca de alternativas de desodorantes com ativos naturais, foi como eu falei no slide anterior, até esses que trazem a parte de embalagens biodegradáveis, são a pegada verde e tudo mais. E hoje já tem marcas específicas para isso. Um outro ponto também que a gente pode citar é que está cada vez mais forte o sem testes em animais na fabricação de cosméticos. Então ele acaba sempre englobando toda essa cadeia e tem mercado consumidor para isso. Principalmente hoje em dia, que está cada vez mais forte essa pegada ambiental. É até bom para as empresas também buscarem essas utilizações dessas áreas, aumentar esses produtos ou integrar eles ao seu portfólio justamente para conseguir abranger vários mercados, vários consumidores, enfim. Aqui a gente tem um problema já mitigado, já resolvido, digamos assim, que era o do CFC, utilizado como gás propelente nos desodorantes. Justamente o problema dele era o efeito na camada de ozônio, ele reagia com a camada de ozônio, abrindo buracos. Foi muito difundido na época de sua proibição, isso. E hoje até existem casos de. Eles começaram a verificar, né, os buracos na camada de ozônio, houve diminuição, enfim. Seu uso foi abolido em 1987 pelo Protocolo de Montreal. É importante salientar que o CFC não era somente utilizado como propelente nos desodorantes, ele era utilizado como fluido refrigerante, por exemplo, em geladeiras. No caso das geladeiras, novamente, hoje em dia é utilizado o suco pentano para seu fluido refrigerante. E no caso do desodorante, ele foi substituído pelos gases principalmente butano e propano,
que é um gás que já tem um alto consumo nos gás de cozinha, né? É bom a gente lembrar do GLP, que é o gás de petróleo, que ele acaba tendo lá o butano e propano aqui no gás de cozinha sendo constituído. Acaba sendo, como tem um alto volume, né? Produção petrolífera ainda, então ainda existe uma matriz bastante forte, digamos assim, tem bastante matéria-prima e não causa tanto problema quanto o CFC causava. Entrando no último tópico da nossa aula, que são os fatores econômicos e vendas no Brasil e no mundo. É, aqui, bem rapidamente, uma tabelinha com os principais consumidores de desodorante no mundo. A gente tem os países que lideram, os Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Reino Unido e França. A gente tem um cenário pré-pandemia, na pandemia e pós-pandemia. A gente percebe variações boas no pós-pandemia, na maioria dos países. Somente o Reino Unido teve uma queda pós-pandemia. E pré-pandemia, a França acabou tendo uma variação grande, uma queda grande na utilização de desodorantes. O Brasil ele lidera em consumo, mas não lidera em mercado, por causa da moeda mais forte americana. Mas são os dois maiores mercados aqui, são os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil tem principalmente a Unilever, com a Dove, com a Dove principalmente liderando o mercado. A gente tem Nivea muito forte também, Rexona também é muito forte no Brasil. E algumas outras empresas entrando, como a Old Spice, da P&G. Então, a gente percebe que é um mercado bastante aberto no país, tem várias marcas, mas tem algumas gigantes que lideram e lideram bem, assim. E também, novamente, vendo, a gente tem um mercado aberto justamente para produtos de origem mais natural, que tem esse apelo e que também podem preencher esse espaço que as maiores não vêm abrangendo, digamos assim. E aí você pode até sentir falta aqui dos mercados consumidores na Ásia. A gente tem grandes populações na China, na Índia, que são países que têm as maiores populações do mundo e que não aparecem aqui. E a explicação se deu recentemente pela revista Nature Genetics e vai ser abordado no próximo slide, mas basicamente eles não têm a glândula sudorípara do suor, então eles não têm esse problema com antitranspirantes, não precisam utilizar e acaba que o consumo deles não é tão alto, é uma parte por estrangeiros mesmo. E isso explica eles não aparecerem liderando esses rankings. Logo, por exemplo, locais como Coreia, Japão, enfim, que China tem um grande apelo por produtos de higiene pessoal e cosméticos. Então, é interessante isso. Justamente o que eu disse no slide passado, o que explicaram os baixos valores na Ásia e no aparecimento deles no top de maiores mercados consumidores mesmo, tendo locais com grande população. É um estudo da revista Nature Genetics, que apresenta que a etnia Han, na Coreia, algumas etnias chinesas e da Mongólia, eles não possuem a glândula sudorípara ali, que causa o suorzinho na axila, e, consequentemente, a propagação do odor pelas bactérias, enfim. Então, isso acaba explicando, geralmente o consumo lá é só de estrangeiros e até tem alguns relatos de pessoas que moram em outros locais que vivem lá, que não conseguem encontrar desodorantes, por exemplo, e, e acaba que é justamente por isso, pela população, enfim, não ter esse problema, digamos assim. Umas referências utilizadas ao Cosmetoguia, aqui na parte do site do UOL, e no caso, estudo de caso da interseção da economia circular pela Nairiana Gardete Pérez Vieira, trazendo a problemática do descarte de embalagens, aqui no caso das formulações, e aqui na parte de história geral dos cosméticos. Então, são algumas referências usadas no trabalho, na apostila está mais completo, as referências utilizadas, e também o conteúdo da aula.
Fica aqui o meu agradecimento pela atenção na aula de hoje. Espero que tenham gostado e continuando na próxima aula com um novo membro ministrando e um agradecimento não somente meu, como da Escola Piloto de Engenharia Química da UFC. Obrigado. Então, entrando aqui em outro tópico da aula, a parte de processo de produção, a gente finaliza essa parte de conceito histórico, de inovações e tudo mais, e entra na parte que seja talvez engenharia mais em si, que no caso é engenharia química, né? Que é a parte de produção, a parte de formulação, indústria, enfim.